Olá pessoal, professor Robson aqui. Na videoaula de hoje eu irei gravar um breve resumo para vocês a respeito dos conteúdos que nós trabalhamos ao longo do segundo bimestre. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Aqui na página 4, que é a página inicial da apostila, né? Vem exemplificando tudo que nós trabalhamos, né, ao longo do bimestre, que foram os esportes de campo, de taco, esportes de rede, esportes de parede, esportes de invasão, certo? Aí aqui, logo na primeira página aqui, nós temos quatro questões que vocês têm que responder, que vocês tinham que responder, né? Então estas questões elas podem ser respondidas em uma folha à parte e grampeada aqui na parte superior da folha, da apostila mesmo, ou colada mesmo, somente a pontinha aqui, para que não corra o risco de sumir, né, esta folha quando vocês forem enviar a apostila para a escola para que eu possa corrigi-la. Então são quatro questões aqui que vocês têm que responder a respeito dos esportes que nós iremos trabalhar, que nós trabalhamos ao longo do bimestre, né? Aí aqui na página seguinte, identificando as diferenças entre jogo e esporte. Ao longo das aulas eu expliquei para vocês, né, a diferença entre jogo e esporte. Basicamente, a diferença é que em um jogo os próprios participantes determinam as regras, o espaço onde o jogo vai ser praticado, uh, provavelmente também na questão da arbitragem nos jogos, né? Quem vai ser o organizador do jogo vai ser o professor ou os próprios participantes mesmo vão ditando as regras durante o jogo, né? Então aí vocês vão me dizer qual a diferença entre jogo e esporte. E aí nas modalidades esportivas em si, né, que nós assistimos na TV, a diferença é que existe uma federação que determina as regras das modalidades esportivas, tem uma arbitragem que é remunerada para arbitrar estes jogos, tem os espaços pré-determinados e oficiais, né, para que esses esportes sejam praticados. Então aí vocês vão me dizer qual a diferença entre jogo e esporte aqui de cada uma destes componentes que foram escritos aqui, tá bom? Aí aqui nós falamos um pouco a respeito dos aspectos gerais das modalidades coletivas, né? As modalidades esportivas coletivas e individuais. Uh, Nós falamos também a respeito de. Aqui tem uma questão, né, onde vocês precisam responder. Aqui, como já tem o espaço, vocês podem responder aqui mesmo, nestas duas linhas, que vai ser suficiente. Nós falamos também um pouco a respeito de situações de ataque e de defesa nas modalidades esportivas coletivas, né? Eu expliquei ao longo das aulas para vocês a diferença das características de quando uma equipe ou se for uma modalidade individual, né, ou quando um jogador está em situação de ataque ou em situação de defesa, né? Aí nós falamos também um pouco a respeito dos esportes de taco e campo, que o mais conhecido e que nós vemos por aí é o beisebol, né? Então o beisebol ele é o esporte mais conhecido de taco e mais popular aí mundialmente. E aí nós falamos, detalhamos profundamente todas as regras do jogo, os conceitos técnicos e táticos do jogo. E aí também eu apresentei para vocês uma modalidade adaptada de beisebol, né, que nós fazemos ou em uma quadra, ou dentro da escola, ou até mesmo na rua, né, que é um jogo bem conhecido chamado taco ou bets, né, que é um jogo bem popular que as crianças jogam na rua, dentro da escola, em campo, em qualquer lugar ao ar livre aí que possa ser praticado esse jogo. Então é uma adaptação do beisebol, o taco, né, um jogo adaptado de beisebol. Aí aqui nós temos
mais alguns conceitos a respeito do beisebol, né? Duas questões aqui para vocês responderem. E aí nós apresentamos aqui também para vocês o jogo Base 4, que é um jogo que nós, se nós não realizamos ainda em nossas aulas, né, práticas, nós ainda teremos a oportunidade de realizar este jogo, onde é um jogo que você divide 4 bases e cada equipe tem uma função aqui entre atacar, né, e defender aqui, certo? O rebatedor, tem as pessoas que ajudam a buscar a bola, como no jogo de beisebol. E aí tem as bases. Se o atleta estiver ou o jogador estiver atrás de uma das bases, ele não pode ser queimado ou eliminado do jogo. Então ele tem toda essa dinâmica muito parecida com o beisebol. Aí aqui nós finalizamos, né, o beisebol. Então nós trabalhamos o beisebol bem a fundo, estudamos bastante coisa a respeito de beisebol. Eu mostrei também alguns vídeos para vocês ao longo do segundo bimestre a respeito do jogo de beisebol, né? E aí logo em seguida nós falamos um pouco a respeito do esporte de rede, tênis de mesa. Por que o tênis de mesa é chamado esporte de rede? Porque aqui entre os dois participantes, entre a área de atuação dos dois participantes, existe uma rede separando os dois atletas. Então por isso ele é considerado um esporte de rede. Um atleta não pode invadir a área do outro, por exemplo, tá? Para marcar ponto. Então por isso que é considerado um esporte de rede, porque os atletas são separados por uma rede. Então eu expliquei todas as regras, né, do jogo, toda a dinâmica do jogo, a dinâmica de pontuação também, as regras oficiais. E aí aqui são os implementos, né, os materiais utilizados para se jogar tênis de mesa. A mesa oficial, as raquetes, as bolinhas. Aí aqui tem uma questão para vocês responderem a respeito do tênis de mesa. Pode ser respondida na própria apostila também. E aí aqui temos alguns exemplos de como criar materiais adaptados, né, para se jogar tênis de mesa. Se você não tiver uma raquete ou uma bolinha oficial ou uma mesa oficial de tênis de mesa, você pode criar com materiais recicláveis, né? E aí aqui você pode registrar algumas alternativas de materiais que podem ser utilizados para substituir, por exemplo, a mesa, a rede, a raquete, a bolinha do tênis de mesa. Tá? Aí aqui nós falamos um pouco também a respeito do tênis de mesa adaptado, né? Que são para pessoas com algum tipo de necessidade especial, né? Seja ela motora ou intelectual. Aqui nós falamos um pouco a respeito do jogo de parede, né? Chamado squash, esporte de parede, né? Chamado squash. Tem uma outra vertente também desse esporte que é o racquetball. E aí eu expliquei para vocês também ao longo das nossas aulas online, demonstrei vídeos, né? Como é a dinâmica do jogo, as regras oficiais e como o jogo deve ser praticado, né? Aí aqui, por fim, na última página, vocês têm 12 questões que vocês precisam responder ao longo de tudo que nós aprendemos aí neste bimestre, neste segundo bimestre. Então, qualquer questão dessas daqui que vocês tiverem dúvida, vocês vão achar a resposta na própria apostila, certo? Então, aqui por exemplo, quais são as diferenças entre jogo e esporte? Eu expliquei no início do vídeo as principais diferenças entre jogo e esporte. Como diferenciar uma modalidade esportiva individual da coletiva? Também existem alguns fatores específicos que vão diferenciar uma modalidade individual de uma coletiva. Aí vocês vão responder. Todas as questões elas cabem aqui mesmo, não precisa responder em uma folha à parte, tá? Então vocês vão responder todas as questões aqui na própria apostila e aqui no final, faça no espaço abaixo uma ilustração da modalidade que você mais gostou de praticar. Aí aqui vocês irão fazer um desenho de uma modalidade esportiva que vocês aprenderam ao longo deste bimestre e que vocês mais gostaram de ter aprendido a respeito desta modalidade,
tá? Então vocês irão fazer este desenho aqui, correto? Então, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.